Quando você pensa sobre sua abertura para Deus, o que muitas vezes o impede de ser neutro o suficiente para ouvir e finalmente obedecer? O que você precisa fazer em sua vida para cultivar a abertura da voz de Deus e a determinação para obedecer à sua orientação? Comenta aí, eu gostaria de ler o seu comentário. O Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter respostas. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é disposição para ouvir. Vem comigo! Acompanhe agora o texto da Palavra de Deus do estudo de hoje. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. O capítulo 2 de 1 Samuel terminou com a profecia contra a casa de Eli. O terrível procedimento de seus filhos os levaria à morte, e Deus suscitaria outro sacerdote para a sua casa. Mas naquele tempo, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Contudo, Deus escolheu uma criança como seu porta-voz. A Bíblia não relata a idade de Samuel e diz que o Senhor chamou o menino. 1 Samuel 3, verso 4. Ao ouvir chamar o seu nome, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Por isso, por 3 vezes Deus o chamou e por 3 vezes Samuel prontamente correu a Eli, pensando que este o havia chamado. Na 3ª vez, porém, Eli compreendeu ser o Senhor quem estava chamando Samuel e orientou o menino a como proceder. Então veio o Senhor e ali esteve, ou seja, Samuel estava diante de uma visão divina e, como o idoso sacerdote havia lhe orientado, respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. O Senhor Deus lhe revelou o juízo que sobreviria a Eli e sua casa, devido à negligência paterna de Eli e às abominações cometidas por seus filhos. O jovem garoto temeu revelar a visão àquele a quem amava. Eli tinha se tornado a família de Samuel desde que sua mãe o havia deixado no templo. Agora lhe era dada a difícil tarefa de declarar a Eli o juízo de Deus. Mas o Senhor entendeu a sua angústia e fez com que o próprio Eli o constrangesse a revelar a visão. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. 1 Samuel 3, verso 18. Reconhecendo a tragédia que ele mesmo causou, Eli confessou: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Se ele tivesse reconhecido isso desde o início, como teria sido diferente a sua história e a história de sua família? Enquanto isso, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então todo Israel reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e por sua palavra o Senhor se manifestava a Samuel. No coração de uma criança, gente, Deus encontrou lugar para se manifestar, ao passo que um sacerdote separado para o serviço de Deus, experiente e profundamente conhecedor das Escrituras, não teve tal privilégio. Eli se acomodou com a sua posição no sacerdócio do Senhor, enquanto Samuel se apresentou como um servo. Notem que a cada chamado do Senhor, prontamente Samuel respondia: Eis-me aqui, na condição de servo. Deus nos eleva à posição de filhos e filhas, porque a humildade precede a honra. Provérbios 15, verso 33. Ele estava tão absorto em seus próprios desígnios que o seu serviço se limitava aos rituais e não à verdadeira adoração. Eli era um sacerdote, dirigia todas as cerimônias do templo.
vestia-se conforme a orientação de Deus, comia conforme a orientação de Deus, falava como o ministro deveria falar, porém o seu coração não correspondia aos apelos divinos. A honra do sacerdócio precedeu a humildade de um servo de Deus. O fato de estar em função privilegiada não é sinônimo de privilégio espiritual, e sim de uma responsabilidade tremendamente aumentada. Para nos tornarmos maduros no sentido de compreender acerca de ter disposição para ouvir, devemos ser crianças, no sentido de que dependemos totalmente da guia divina. O Senhor Deus colocou Samuel no meio de Canaã, em Siló, e no meio do povo de Israel, e por meio dele manifestou a sua palavra. Meu amigo e minha amiga, como uma criança obediente prontamente atende ao chamado dos pais, precisamos estar perante o Senhor e, como Samuel, exclamar: eis-me aqui, Senhor. É uma questão de escolha. Só há dois caminhos a seguir: o de Ófine e Finéias, que não ouviram a voz de seu pai, 1 Samuel 2, verso 25, ou a de Samuel, que em suas palavras revelou o tesouro do seu coração. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A minha oração é que eu e você possamos escolher estar aonde Jesus colocou aquela criança, aonde Deus colocou Samuel, no centro da sua vontade. Vigiemos e oremos e que possamos fazer a vontade de Deus no dia de hoje. Que Deus te abençoe! Vamos orar, bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter disposição em nosso coração, primeiro para ouvir a sua voz e segundo, para obedecer a tua voz e a tua palavra. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!